Graça e paz para todos, abençoados e abençoada em Cristo Jesus, Senhor nosso. Eu louvo a Deus por mais um dia, nós estamos aqui na sua presença, agradecendo a Ele por mais um dia, esse dia maravilhoso que nos tem dado e uma noite abençoada, uma noite de descanso que Deus nos dá para todos nós, para todos aqueles que fazem a sua vontade. Primeiramente, eu quero começar esse vídeo. Quando você assistir o nosso vídeo, assista ele até o fim. Não seja só pela metade, assista só o fim, porque tem mensagens, palavras boas para você, queridos amados. Então, meus amados, eu saúdo a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo a Deus pela minha vida e a vida de todos, porque só através dele que nós alcançamos os nossos objetivos, e só através dele que nós alcançamos a sua misericórdia. Então, que pela graça de Deus, que nós vivemos pela graça, e pela graça sois salvos. Então, neste momento, meus amados, vocês que estão à distância, Rio de Janeiro, enfim, todos os lugares, todos meus irmãos queridos, amados, vai um abraço do Espírito Santo de Deus para todos vocês, para todos os missionários, pastores, presbíteros e todos os irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer pela minha vida e pela sua vida, porque ela é muito especial e preciosa para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados, neste momento, eu quero compartilhar com você uma palavra, e uma palavra que também se torna uma palavra, também como seja uma palavra obediência. Quando Deus fala, Ele cumpre, e estas palavras são palavras para a nossa edificação. Então, queridos amados, eu já continuo logo no início, pedindo para você que quando for assistir, assista o vídeo até o fim, e que você deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, com os irmãos, e se inscreva no canal para receber sempre as notificações do nosso evangelismo. Que aqui é o nosso evangelismo, que é o canal Falando com Deus. O canal Falando com Deus é um canal pelo qual nós trazemos a mensagem do Senhor para todos os ouvintes, amado querido, para nos fortalecer cada vez mais na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido a você para abrir o texto sagrado, Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, Atos capítulo 10, que fala sobre o centurião, Cornélio. Louvado seja Deus. E é um texto muito bonito, muito maravilhoso, a gente vê pela sua expressão, dele ser um centurião, um chefe de uma corte que comanda uma tropa e uma multidão. Mas só que este homem, ele tem um coração muito bondoso. E hoje nós vamos falar sobre isso, louvado seja Deus. Então que você não perca, ouça esse vídeo até o fim, porque é para o nosso bem-estar, da nossa sobrevivência aqui nessa terra, porque através da palavra de Deus é que nós se alimentamos e vivemos e temos uma vida consagrada perante o Senhor, é através da palavra do Senhor no canal Falando com Deus. Se inscreva no canal, em nome de Jesus, não paga nada, é de graça, e você também está contribuindo, você também está evangelizando, amém? Então vamos à leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E sempre quando vocês, sempre faça aqui meus comentários, quando você tiver
acompanhando comigo o texto, esteja sempre com caneta e papel na mão para você anotar as referências que eu vou citando aqui, tá certo? Muito bem. Então vamos à leitura do primeiro versículo do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muita esmola ao povo. E de continuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse-lhe: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu e disse: a tua oração e a tua esmola subiu para a memória de diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Amém? Então, amado, veja que Deus fala conosco de várias maneiras. Ele fala conosco em sonho, ele fala conosco através pelo vento, através pelo um som, e às vezes até mesmo por uma visão. A gente, assim, a gente recebe aquela visão e aí Deus está falando conosco. Então veja que Cornélio, ele era como ele, por ser um centurião, um comandante, comandava um exército, um exército aqui, como se relata aqui no texto, ele não poderia ser outra pessoa, mas a Bíblia relata que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Ele era um homem piedoso e temente a Deus. Veja que coisa linda, a coisa desse centurião, de Cornélio. Então Cornélio, além dele ser piedoso e temente a Deus, e era com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Além de ele ajudar os necessitados, ele orava a Deus. E isso é mais do que a nossa obrigação: orar e ajudar os necessitados. Se a gente não pode ajudar com alguma coisa material, a gente ajuda em oração, porque a oração, ela é a chave da vitória, ela nos dá a força, ela nos dá ânimo, nos dá a paz, ela nos ajuda, ela nos dá o alimento através das orações. Então a gente vê que assim, Cornélio, além dele ser um homem, pelo que se relata que ele era Cornélio, um centurião, só a palavra dele ser um centurião já tem um significado que era um homem de bem-sucedido, bem materialmente. Mas ele era um homem bom de coração, que ajudava ao povo, ajudava com esmola e continuava sempre em oração perante ao Todo-Poderoso. Então chegou ao ponto de ele, das orações dele, chegar até a memória do nosso Deus. E o nosso Deus enviou uma resposta para ele, porque ele não tinha entendimento ainda da palavra, mas ele orava a Deus, mas ele não tinha entendimento. Então, houve uma providência divina para que viesse uma pessoa à sua presença para dar algumas explicações. Então, quando a mãe, ele estava nas suas orações, que chegou à memória do Todo-Poderoso,
Então entenda, irmão, que ele, pela palavra que ele recebeu do anjo, mandou chamar Simão, porque tem o seu nome de Pedro. E ele estava na casa de Simão, da beira-mar. Ele estava lá, hospedado. E ele enviou dos seus, dos seus servos, e mais um soldado piedoso também, um soldado piedoso. Então isso quer dizer que todos na casa dele, ele tratava bem, não tratava com indiferença nenhum nem outro. Ele mandou dois dos seus domésticos e um soldado acompanhando eles para, para qualquer coisa que acontecesse na viagem, estava um soldado para colaborar com os seus servidores. Então veja que na situação aqui, naquele mesmo instante que o anjo estava falando com ele estava tendo aquela visão, no mesmo momento, naquela mesma hora, Pedro também estava tendo uma visão. Como diz aqui, Pedro teve uma visão. Então, Pedro, na mesma hora, teve a visão. Mas qual foi a visão que Pedro teve? Que nos relata a Bíblia. Ela relata da seguinte forma. No dia seguinte, indo ele de caminho, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos quatro pontas, contendo toda sorte de quatro frentes de répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, amado, veja que situação. A oração de Cornélio chegou até a memória de Deus. E naquele mesmo instante, Deus enviou um anjo para lhe trazer uma mensagem. Que ele fosse chamar Pedro. Porque Deus tinha um propósito ali na casa de Cornélio. E Cornélio, por sua bondade, por ser um homem piedoso, ele convidou um bocado de gente, porque ele mesmo mandou o seu servo, o seu soldado chamar Pedro, mas ele convidou um bocado de gente para vir para a sua casa para esperar a chegada de Pedro. Mas ele, sem saber que Pedro vinha, mas mandou um recado que ele viesse, mandou transmitir essa mensagem. Aí veja que situação. Eles foram. Mas quando eles chegaram lá, que relataram a Pedro o que tinha acontecido, o enviado de Cornélio chegou a Jope, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão. E eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indignavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Então aí estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce, e vai com ele,
nada duvidando, porque eu o enviei. Que coisa maravilhosa! Que eu o enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me e disse: Aqui me tende, sou eu, a quem buscai. Que vieste? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bons testemunhos de todas as nações judaicas, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir a tua palavra. Mas coisa maravilhosa. Olha, amada, que palavra abençoada, para ouvir a palavra de Pedro. Então, nesse momento, você vê que, quando se relata aqui sobre Cornélio, era um centurião romano da antiga nobreza, um homem em elevada posição, um prosélito bondoso em todos os seus. Buscou a Deus com sinceridade e foi dirigente na sua oração, conhecido por sua muitas esmolas, piedoso, temente a Deus e tinha uma boa fama. Esse homem tinha uma boa fama, amado. Repetindo por seu subordinado, Cornélio foi atendido nas suas orações. Deus ouviu sua oração e viu sua obra de caridade. Viu sua obra de caridade com referência ao versículo 4 da nossa leitura. Louvado seja Deus. A resposta da sua oração foi confirmada por um anjo. Seu dia de salvação, Cornélio foi salvo quando quando se pregavam, quando na presença de Pedro, quando Pedro chegou lá. Então, quando pregaram a Cristo, ouviu com atenção e creu na mensagem, e muitos com ele receberam o Espírito Santo naquele momento, amado. Como está aqui do versículo 44, louvado seja Deus. Quando ele diz aqui no versículo 44, fala que todos ali se converteram. Olha o que diz. Ainda Pedro falando estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todo o que ouvia a palavra, caiu o Espírito Santo, do que ouvia a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então veja que foram batizados em nome de Jesus. Então, quando Pedro chegou lá, então, amado, eu quero chamar a atenção a você, uma coisa muito interessante. Cornélio, convidou várias pessoas, vários amigos dele, para receber Pedro na sua residência. Então, Pedro, ele não duvidou. Ele foi com os mensageiros que foram buscar ele, mas só que havia uma diferença, que era um povo diferente, que ele não se unia com os outros. Mas Pedro, entendeu, vai, com essa visão que ele teve, mata e come, e não chama de imundo aquele que Deus purificou. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que todos nós somos purificados por Deus através do Espírito Santo de Deus, desde a partir daquele momento que nós receberemos a graça do Senhor, assim que nós temos com o nosso querer, não é o querer de Deus, é o nosso querer. Se nós tivermos um querer, então Deus, ele é misericordioso para atender o nosso pedido. E assim foi assim como Pedro foi obediente e foi com aqueles homens. E quando chegou lá na casa de Cornélio, ele viu uma grande multidão. Ele disse: o que está acontecendo? O que pode acontecer? Me chamar para quê? Será que vai tirar a minha vida? Será que vai fazer isso?
vai fazer aquilo. O que pode acontecer comigo? Estou vindo sozinho, sem meus companheiros de evangelismo, sem nada, só com esse soldado e esse moço aqui que serve a esse centurião. O que será que vai acontecer comigo? Ele não se preocupou, porque o anjo já disse para ele, vai com ele. E eles relataram a visão que o seu senhor, o centurião, tinha visto naquela manhã. Que um anjo apareceu ao meu senhor, o centurião, Cornélio, e contou a visão a Pedro. Aí Pedro imediatamente desceu e foi com aqueles homens. Quando Pedro chegou lá, relata que quando ele chegou lá, na hora que Pedro se aproximou, que ele viu que Pedro estava chegando, aí ele vai se prostou-se aos pés de Pedro. Falando com ele. Pedro imediatamente fala, levanta-te que eu sou homem igual a você. Reverencie só a Deus, porque eu sou homem igual a você. Não se faça tal coisa. Amigo, veja alguma coisa interessante quando ele diz aqui, ó. Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-o a entrar, hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com ele. E também alguns irmãos do que os habitava em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostou-se-lhe aos pés, o adorou. Tu veja que veio. Prostou-se aos pés de Pedro e o adorou. Porque ele se alegrou, porque ele mandou convidá-lo e que veio. E ele convidou sua parentela e amigo íntimo para receber, para fazer uma recepção a Pedro. Mas só que essa recepção a Pedro aqui foi concedida de uma forma sobrenatural, não foi natural, sobrenatural, porque foi o projeto de Deus, que nós somos projeto de Deus, tudo aqui é projeto de Deus. O maior projetista que existe na face da terra se chama o nosso Deus Todo-Poderoso, ele que projetou tudo e tudo será projetado através dele. Então nós somos projeto de Deus, criatura de Deus e filho de Deus, porque é projeto de dele. Então veja o que aconteceu, que ele prostrou e adorou Cornélio, e aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e contratou muitos reunidos ali. E encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como comum ou imundo. Que Deus mostrou para ele na casal, não coma, mata e coma, não chame de imundo aquele que Deus o purificou. Então ele interpretou que não tinha diferença entre nação sobre nação, entre uma pessoa entre outra, então não tem diferença, Pedro entendeu. Então por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me mandaste chamar?
Aí ele relatou a visão que ele teve. Quando ele acabou de falar aquela visão, aí diz o texto aqui, então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Que coisa bonita, né? Que coisa, é aceitável. Então veja nessa situação aqui, que aí Pedro começou a falar das pessoas, aí de repente Pedro começou a trazer uma palavra. E começou a trazer aquela palavra e todos ali ficaram perplexos, ouvindo a palavra, e aquela palavra entrou na mente daquele povo, e ali a Bíblia relata que todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus, foram batizados. Louvado seja Deus. Foram todos batizados que estavam ali, como diz no verso 48. Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz no verso 48. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Porque naquele momento que Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouvia a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouvia falando em língua e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não seja batizado? E este que, assim como nós recebemos o Espírito Santo, e ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Veja que a multidão, todos eles ali que foram convidados, todos eles receberam a palavra e receberam o Espírito Santo e que já começaram a falar. E Pedro pediu que todos fossem batizados nas águas para a remissão dos vossos pecados, porque batizados pelo Espírito Santo, na hora já foram. Então, muitos falam, querido amado, preste atenção no texto, você vai batizar das águas, passa pelas águas, depois, agora você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. É o contrário. Primeiro, a partir do momento que você ouve a palavra, que você dá ouvido à palavra, que você escuta, dá credibilidade na palavra, você crê no Senhor Jesus Cristo, ali imediatamente você já está sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus. Você já é batizado pelo Espírito Santo de Deus. E depois você passa pelas águas para purificação, para remissão de pecado. Primeiro você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Primeiro nós recebemos o Espírito Santo e depois você passa pelas águas. Então muitos fazem o contrário, passa pelas águas, faz um teste, faz um estudo, mas não sei o quê, muito estudo, mas não. Primeiro temos que ouvir a palavra, dar credibilidade na palavra, ouvir a palavra, confiar em Deus e glorificar o nome dele, e você receberá o Espírito Santo de Deus na sua vida, amado. É o que diz o texto aqui. Com referência ao capítulo 38 ao 43, uma grande pregação substância, a tônica da mensagem paz através de Jesus Cristo, Pedro anunciou o Senhor como o Nazareno desprezado, Jesus de Nazaré, o ungido de Deus, portanto, como filho de Deus, amado. O grande benefício, o grande benfeitor e médico, que eu sou Jesus Cristo, e além disso, o libertador
dos laços de Satanás, como dá no verso 38, quando diz aqui, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, do qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja a mensagem de Pedro, que foi uma mensagem de edificação, uma mensagem poderosíssima. Então, o crucificado por Israel, quando diz no verso 29, que ele diz aqui, ó, e nós somos testemunha de tudo o que ele fez. Bem tiraram a vida, pendurando no madeiro. Olha só, Pedro começou explicando o que aconteceu e tudo. Então veja, amado, que foi pelo o ressuscitado por Deus, e depois que pendurado no madeiro, que ele foi morto, ele foi pendurado no madeiro, como diz aqui, louvado seja Deus, ele foi ressuscitado por Deus, quando ele diz aqui do verso 41, aqui, ó, não a todo o povo, mas aos testemunhas que foram anteriormente acolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Olha só que coisa linda. O juiz vindouro, depois veio o juiz vindouro, Pedro falando, e depois do juiz vindouro, não dando o povo mais o testemunho que foram anteriormente acolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus. E ele depois e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz vivo dos mortos. Então, quem é o juiz vivo dos mortos? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que perdoa os pecados. Os ouvintes creram na mensagem, foram salvos e cheios do Espírito Santo, amado. Que coisa maravilhosa. Olha, quando eu falei isso, eu sinto uma unção de Deus tão temerosa, meus amados. Porque diz aqui no verso 43, que diz o seguinte, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todos aqueles que nele crêem, receba remissão de pecado. Receba a remissão de pecado. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebe a remissão de pecado. Por quê? Com referência ao versículo 36, a paz por meio de Jesus Cristo, a paz é um resultado da morte de Cristo na cruz, como está lá em Colossenses capítulo 1, verso 2 e Efésios 2, 16. A paz tem a sua origem em Deus, Romanos 14, 17. A paz é um fruto do Espírito Santo, como está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. A paz é fruto da obediência, como está em Isaías 48, 18. E também está em Atos, também